Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. O podcast do transporte e o Diário do Transporte conseguiram se antecipar para pegar a primeira entrevista do novo head de negócios internacionais da Transdata, Romano Garcia, que cuidava da América Latina para a espanhola Go Systems. Na sua nova empresa, o apetite para novos projetos atinge a África, mas muito Latinoamérica. Citando aí México, Colômbia e Chile, exatamente como os principais mercados na América Latina. Pois vem Peru e, claro, várias oportunidades aí por Paraguai, Bolívia, Uruguai, enfim, América Central. Todos esses países aí, de certa forma, têm um plano de modernização do transporte público e isso passa necessariamente pela adoção, aplicação de tecnologia de ponta. Não está fácil contratar motoristas de ônibus. O pior é que muitos candidatos se apresentam sem cumprir requisitos mínimos e perdem a viagem. A porta-voz da Abrat, Letícia Pineschi, fala da campanha de qualificação que as empresas estão lançando. O que nós percebemos é que os profissionais sempre se interessam, sempre comparecem, mas muito despreparados para um processo seletivo. Sem todos os documentos, sem ter um currículo preparado, sem estar com os cursos em dia, ou às vezes até está com o curso em dia, mas não tem como comprovar, enfim, uma série de itens que podem fazer com que na largada ele seja eventualmente desclassificado do processo seletivo e seja um excelente profissional que poderia avançar com sucesso no processo seletivo nas empresas de transporte. Vida de mulher nos transportes não é fácil. Imagine sendo uma agente de trânsito enfrentando machismo e até violência nas ruas. A marronzinha da CET paulistana, Lúcia Florencio, conta com mais detalhes pra gente. Diariamente a gente tem que ter um jogo de cintura para lidar com as situações que aparecem no dia a dia. Já tentaram me agredir, eu tive que sair praticamente correndo e me trancar dentro da viatura, porque a pessoa foi autuada, aparentemente alcoolizado, e quando viu a via amarela no carro, ficou enfurecido e queria me bater de qualquer jeito. O reaproveitamento de ônibus a diesel para o bom e velho formato trolleybus. Este é o assunto de Adam Bazani, editor-chefe do Diário do Transporte, que acompanhou o lançamento desta boa novidade, boa para o meio ambiente. Ônibus a diesel que iam já chegar ao limite da idade e iriam ou poluir em outro lugar ou iriam para desmanche, eles vão ser revitalizados, vão ganhar mais 10 anos de vida útil, sendo transformados em trólebus. De 6 a 8 de agosto, a Latibus trará lançamentos de grandes empresas. A editora Márcia Pina, da revista Tecnibus, continua com suas antenas ligadas nas novidades da Latibus e faz um resumo pra gente. A Latibus 2024 trará um novo ânimo para o mercado de ônibus e deve ter um segundo semestre melhor em vendas. Quem fez essa afirmação foi Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, durante a coletiva de imprensa em que a entidade divulgou os resultados da indústria automotiva no semestre. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. No momento de muitas mudanças, a Transdata faz um movimento forte no mercado, anunciando Romano Garcia, ex-diretor de vendas da América Latina e gerente-geral para o Brasil da espanhola Go Systems. Garcia assume como head da recém-criada área de negócios internacionais para ampliar a atuação da Transdata para além dos países onde já tem negócios. Na Transdata, ele volta a fazer tabelinha com Érico Moraes, com quem já tinha atuado na Empresa 1 e que assumiu recentemente como CEO da Transdata. Eu tenho aí pelo menos 20 anos trabalhando com o Érico no passado, em 2 etapas diferentes,
Iniciei na empresa 1 em 1999, saí em 2003, depois retornei em 2007, justamente para assumir um posto similar a esse, para desenvolvimento do mercado internacional, muito focado na América Latina. Naquele momento a empresa 1 não tinha atuação em outros países ou continentes, até que nós finalmente conseguimos levar a empresa 1 para a África, para o Gabão. Então a proposta da Transdata vai muito nessa linha. O alvo prioritário da Transdata, conforme seu novo chefe de negócios internacionais, está aqui ao lado, o continente americano. A América Latina tem toda uma questão de facilidade do idioma, não é o português, os idiomas são muito similares. Essa região é de amplo conhecimento dos brasileiros, é uma região que se relaciona muito bem com os brasileiros em função da proximidade cultural. O fuso horário também é bastante compatível, nós estamos falando de 2 horas, 3 horas de diferença no fuso horário, que não é grande coisa. Então tudo isso favorece os negócios entre o Brasil e os seus vizinhos sul-americanos, centro-americanos e até norte-americanos, no caso do México. Nossos vizinhos latinos já são clientes do nosso chamado material rodante, chassi, carrocerias, inclusive elétricos, e sistemas de transporte como o BRT, que tem DNA brasileiro. Muitos países se inspiraram no Brasil, o sistema Transmilênio, muito inspirado no sistema de transporte de Curitiba. A tecnologia brasileira tem sido vista com bons olhos por essa região da América Latina, por outros países, por outros continentes, como o africano. O Brasil, ele conseguiu muito rapidamente disseminar toda a tecnologia de ITS. E aí nós estamos falando de bilhetagem eletrônica, de sistema de controle e monitoramento de frota, de telemetria, de sistema de informação ao passageiro. Então toda essa tecnologia se espalhou muito rapidamente aqui no Brasil. Nós estamos falando que no início dos anos 90, esse movimento se iniciou aqui no Brasil, ele ganhou corpo nessa mesma década e nos últimos 20, 25 anos, isso cresceu muito rapidamente. E os países usaram o Brasil como benchmark para o aprimoramento, para a modernização de seus sistemas de transporte. E não é só a tecnologia e os produtos brasileiros que são modelos, lembra Romano Garcia, Head de Negócios Internacionais da Transdata. Também tem um ponto muito relevante, que o Brasil foi talvez o primeiro modelo de operação de transporte público através de empresas operadoras. Os pares do Brasil na América Latina, nós estamos falando aí de praticamente todos os países hispânicos, eles iniciaram esse movimento muito depois, citando aí México, Colômbia e Chile, exatamente como os principais mercados na América Latina. Depois vem Peru e, claro, várias oportunidades aí por Paraguai, Bolívia, Uruguai, enfim, América Central. Todos esses países aí, de certa forma, têm um plano de modernização do transporte público e isso passa necessariamente pela adoção, aplicação de tecnologia de ponta. E ao contrário da seleção brasileira, as tabelinhas da tecnologia precisam ser precisas e no tempo certo com os fabricantes para ter vitórias na América Latina, conta Romano Garcia. Nós temos um movimento hoje muito intenso de renovação de frota, em busca das tecnologias mais limpas, como o veículo elétrico. E para que essa operação seja viável, nós precisamos pensar tanto em termos de planejamento como de operação. Porque antes desses veículos saírem à rua, é necessário realizar um planejamento. Esses veículos irão operar de que forma? Eles serão recarregados de que forma? Com recarregadores rápidos, lentos. Qual o custo dessa energia para recarga das baterias dos veículos? Qual o tempo de duração dessas baterias? Qual o grau de degradação, que é algo também super importante numa operação de longo prazo, porque há uma degradação anual das baterias. E essas variáveis, elas precisam necessariamente ser planejadas. Do contrário, se institui um caos na operação. Até então, nem os sistemas de planejamento, nem os sistemas de operação, como telemetria, por exemplo, estavam preparados para esse tipo de tecnologia. Então, isso passa a ser absolutamente necessário no momento em que esse tipo de tecnologia tem sido implantada numa velocidade impressionante. Praticamente todos os governos na América Latina, e nós estamos absolutamente atentos a esse movimento, Todo o nosso portfólio tem sido adaptado para contemplar essas grandes tendências do transporte público e da mobilidade no Brasil, na América Latina e pelo mundo. Mas vamos virar o fuso horário e falar agora de África, onde, como já dissemos, a Transdata já tem operação em Angola e Romano Garcia, nos idos tempos da empresa 1, já tinha entrado no Gabão.
Na África, nós temos aí um ambiente também bastante similar ao que era a América Latina, talvez alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Nós também temos vários sistemas com transportistas individuais. Nós estamos falando de um continente com 1 bilhão de habitantes, então nós não podemos pensar que não seja um mar de oportunidades. A questão da promoção do transporte público é uma tendência mundial, A África faz parte desse contexto. Vários governos iniciaram esse movimento, o Gabão, onde nós estivemos trabalhando no processo de modernização do transporte público, em Moçambique também, projetando no passado sistemas de BRT, em Gana também num projeto bastante ousado de modernização do transporte público, a Transdata amplamente presente em Angola, levando essa tecnologia para possibilitar a operação de um transporte público mais ágil, confortável, seguro, viável. Então, nós temos esse desafio, os sistemas precisam ser autossustentáveis, então esses sistemas contam com financiamento. O financiamento precisa contar com o lastro do pagamento, das centrais de arrecadação desses sistemas. Então, sistemas como bilhetagem eletrônica, controle e monitoramento da frota, planejamento, vêm para promover esse tipo de autossustentabilidade dos modelos de transporte público. Então, é por isso que a gente vê a África também como uma região de tantas oportunidades quanto até maiores do que na América Latina. Desejamos sucesso para Romano Garcia, profissional de ciência da computação, com várias especializações em mais de 25 anos, ocupando altos cargos, a maioria dentro da mobilidade. Ele faz parte de um projeto ambicioso da Transdata e vai trabalhar ligado ao diretor de negócios da empresa, Devanir Magrini, que afirma que o crescimento em ritmo forte da Transdata deve ser acompanhado por um crescimento na qualidade de serviços. Por isso, a chegada de Romano Garcia, um profissional com conhecimento na área, vai ajudar a construir soluções cada vez mais adequadas às demandas. E Rafael Teles, diretor de produto da Transdata, acredita que com Romano Garcia a empresa vai poder oferecer aos clientes Latam e África uma experiência ainda melhor, o que, é claro, deve refletir em novos negócios. Podcast do Transporte. Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, acompanhou o lançamento de uma novidade boa para o meio ambiente, o reaproveitamento de ônibus a diesel para o bom e velho formato trolebus. O podcast do Transporte traz com mais detalhes uma informação que foi destaque no Diário do Transporte na semana. O corredor metropolitano ABD recebe mais 10 trólebus 0 km de última geração. São veículos com 21,5 metros cada um, com capacidade para 154 passageiros. Enquanto a cidade de São Paulo discute a desativação do sistema trólebus de forma gradual, no ABC Paulista ainda há investimentos em relação a este tipo de veículo. Mas não é só isso. Outra novidade promete mexer na eletromobilidade no país todo. Isso porque a Eletra vai colocar no corredor metropolitano ABD 10 ônibus a diesel que estão sendo convertidos em trólebus. Isso mesmo, ônibus a diesel que iam já chegar ao limite da idade e iriam ou poluir em outro lugar ou iriam para desmanche, eles vão ser revitalizados, vão ganhar mais 10 anos de vida útil sendo transformados em trólebus. O canal do YouTube do Diário do Transporte, o podcast do Transporte e o próprio Diário do Transporte conversaram com a Ieda Oliveira, ela que é diretora executiva da Eletra, que explicou as vantagens do chamado retrofit ecológico, que é transformar veículos a diesel próximo à idade já limite em veículos elétricos, seja por tração trólebus ou por bateria. São assuntos importantes que prometem mexer com a mobilidade, ainda mais com a eletromobilidade. Podcast do Transporte. Faltando menos de um mês para a Latibus, a editora Márcia Pina, da revista Tecnibus, continua com suas antenas ligadas nas novidades que vem por aí no grande evento do transporte das Américas e faz um resumo pra gente. Olá!
A Latibus 2024 trará um novo ânimo para o mercado de ônibus, que deve ter um segundo semestre melhor em vendas. Quem fez essa afirmação foi Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, durante a coletiva de imprensa em que a entidade divulgou os resultados da indústria automotiva no semestre. Na opinião de Leite, o setor de veículos pesados deve festejar o desempenho no período. A produção de ônibus cresceu 53,8%. Já os emplacamentos tiveram queda de 21,7% em relação ao ano passado. Com esse avanço da produção, contudo, a perspectiva é de que as vendas ganhem um ritmo mais acelerado ao longo do ano. E com as entregas do programa Caminho da Escola, a tendência é bastante favorável. Em meio a essas boas perspectivas de mercado, a indústria aguarda com ansiedade a realização da Latibus em agosto. Já falamos aqui no podcast do Transporte sobre os lançamentos e destaques que os fabricantes de chassis e carrocerias estão preparando para a feira. Ricardo Aloche, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, declarou em entrevista à Tecnibus que a Latibus 2024 será um acontecimento muito importante para o segmento de ônibus, especialmente neste ano de eleição. Aloche falou também que o foco da Latibus devem ser os ônibus elétricos, como já antecipamos aqui. Marcelo Galão, da Scania, disse que a empresa marca um ponto muito importante na sua história ao trazer o seu primeiro ônibus elétrico para o mercado brasileiro. E a partir da Latibus, quando o ônibus será exibido, Galão acredita que a Scania começa a transformar o futuro em presente. Além dos ônibus propriamente ditos, a Latibus 2024 terá muitas outras atrações em tecnologia, peças, acessórios e serviços, e também muitos conteúdos de alta qualidade, como o Seminário NT1, o Seminário da Abrat e o Fórum Transporte Sustentável. A Latibus 2024 acontece de 6 a 8 de agosto no São Paulo Expo. A cobertura completa da Latibus você acompanha em tecnibus.com.br. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Vamos falar hoje de comunicação. E a comunicação começa com a obviedade, né? A gente precisa conversar com o passageiro. Comunicação não faz milagres. Ela precisa partir de constatações que beiram a obviedade, apesar de muitas campanhas insistirem em esmurrar contra a parede.
Delimitada a sua capacidade de intervenção, é preciso que ela guarde uma distância respeitosa e verdadeira dos fatos, de coisas feitas e realizadas, de conquistas percebidas e sedimentadas. Para o transporte público por ônibus, o verbo comunicar tem ainda o sentido de convencer alguém de um fato que julgamos verdadeiro, mas que é percebido de forma inversa pela maioria das pessoas. Partimos de um ponto negativo na escala e, para passar ao positivo, obter alianças e cumplicidades, precisamos antes zerar o jogo. Isso significa reconhecer algumas questões que estão sedimentadas no imaginário popular. Primeiro, a de que jamais seremos melhores que carros, afinal não se trata disso, é preciso mostrar que somos necessários e podemos sim ter qualidade naquilo que oferecemos. Segundo, não basta se comprometer em oferecer um serviço pontual, limpo e eficiente. O carro particular continuará no imaginário do cidadão como a solução ideal, mesmo que todos saibam ser impossível realizar tudo aquilo que oferece. Terceiro, não adianta prometer o futuro, é preciso ater-se ao presente, apontar fatos e realizações que passam despercebidas justamente porque não nos preocupamos em conversar com o passageiro. Quarto, é preciso falar do aqui e agora, do que temos e para onde podemos ir, e até do quanto já evoluímos, e do que necessitamos para atingir determinadas metas factíveis. Não se trata de dinheiro, mas de ações e políticas públicas, escolhas que governantes fazem após aferir o efeito de seus atos diante da opinião pública. Resumo, se não dá para brigar pelo lógico, que tal, na comunicação, a gente começar a atuar pelo lúdico? Podcast do Transporte. Fundada em 1976 na cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a famosa CET, tem nas ruas da capital paulista um time de homens e mulheres que ficaram conhecidos como marronzinhos em função da cor do uniforme utilizada por muitos anos. E eu entrevistei uma agente que já está há quase 18 anos nessa atividade, a Lúcia Helena Florencio, que foi logo explicando que chegou à CET por obra da insistência de um irmão. O meu irmão já era funcionário da CET, foi uma época que eu tinha 2 crianças pequenas, eu estava desempregada e tinha aberto concurso para a CET. E o meu irmão insistentemente, se inscreve, você tem perfil, você gosta de dirigir, você tem habilidade, se inscreve. Eu falei, não tem nada a ver, eu sempre trabalhei em escritório interno. Bom, conclusão, no último dia de inscrição, ele me convenceu, assim, nos últimos minutos, antes do banco fechar, de ir lá pagar a inscrição, e aqui estou. Agora, os filhos da Lúcia Florencio já são jovens adultos e nesta longa trajetória, a agente de trânsito da CET paulistana notou uma boa mudança de comportamento dos motoristas em relação à presença das mulheres neste tipo de atividade. Nos dias de hoje, isso tem diminuído bastante. No começo, eu sentia muito mais, assim, um preconceito por ser mulher. Eles acham que intimidam com mais facilidade. Já passei por várias situações, mas graças a Deus eu consegui contornar e acabar do jeito que tinha que acabar, né? O infrator entendeu que ele foi autuado por algo que ele fez que não poderia ser feito, mas diariamente a gente tem que ter um jogo de cintura para lidar com as situações que aparecem no dia a dia. Já tentaram me agredir, eu tive que sair praticamente correndo e me trancar dentro da viatura, porque a pessoa foi autuada, aparentemente alcoolizado, e quando viu a via amarela no carro, ficou enfurecido e queria me bater de qualquer jeito. Aliás, logo depois da entrevista com a Lúcia Florencio, o Diário do Transporte deu a notícia de um sujeito que partiu para cima de uma outra agente de trânsito. Virou caso de polícia, coisa muito triste. Mas a Lúcia conta que, apesar de ser minoria, as mulheres da CET paulistana dão conta do trabalho, mesmo que ainda tenha gente que não acredita muito. São aproximadamente 20 agentes masculinos para 3 agentes femininas. Então a proporção é bem grande, né, assim, a diferença. Logo que eu ingressei na empresa, o dia a dia me fez me apaixonar pela profissão. É claro, né, nós mulheres temos que estar provando dia a dia a nossa capacidade, porque quando você se depara com alguma situação na rua, a gente já encosta a viatura, a pessoa que está lá precisando de ajuda,
tá crente que vai descer um homem. Tanto é que não foi uma ou nem duas vezes, a pessoa fica meio sem graça. Aí quando você começa a desenrolar a situação, e assim, faz, modéstia à parte, muito bem feito, a pessoa até se surpreende, né? Lúcia Florencio segue adiante, dizendo que não quer tirar o valor de ninguém, mas... Eu acho que tinha que ter mais mulheres. Elas são tão competentes quanto os homens, no caso, não querendo desmerecer, ainda mais nos dias de hoje, está muito equiparado. Mas a mulher, ela tem um olhar diferente, ela tem um jeito de conduzir a situação diferente. Ela, querendo ou não, ela vai ter aquele olhar mais humanizado. Um problema que os agentes de trânsito enfrentam é a fama de serem caçadores de multa. Mas Lúcia Florencio dá exemplos práticos de sua missão principal quando vai para as ruas. O nosso foco principal é fazer com que as pessoas cheguem ao seu destino com segurança e o mais breve possível. O intuito é esse. Quando a gente sai para a rua, a gente não sai com o foco de, eu vou autuar. Isso faz parte do trabalho também quando é preciso. Mas nós olhamos o entorno todo, desde passeio, da pista, nós fazemos tudo. A calçada está com um buraco que está causando risco para o pedestre, alguém ali tropeçar, então eu tiro uma foto, eu mando para minha central, a central aciona o órgão competente, aí o órgão recebe as fotos, vai lá e manda a equipe para reparar o problema o mais breve possível nesse caso. Apesar dos desafios todos, Lúcia Florencio, que já tem seus 50 anos e é casada com outra agente de trânsito da CET, não pretende sair da área e até recomenda a profissão para a mulherada toda. As mulheres que tenham a oportunidade, que prestem o concurso, que façam tudo o que é necessário, porque vale a pena, é muito bom. Eu super indico e se tiver oportunidade para não perderem, não. Podcast do Transporte. É uma tendência mundial. Em vários países, a falta de motoristas para pilotar ônibus e caminhões. E por aqui não é diferente. Há vagas, mas os candidatos não dão conta de apresentar o mínimo exigido para começar um processo de contratação. Quem fala sobre isso é a Letícia Pineschi, porta-voz da Abrat. Na realidade, a Abrat encontra hoje um quadro que ocorre em todas as empresas de transporte, não só em uma ou em outra região do país, mas uma falta de profissionais habilitados ao transporte rodoviário de passageiros. E quando a gente diz habilitado, não é exatamente ter a CNH nas classes D e E. O que nós percebemos é que os profissionais sempre se interessam, sempre comparecem, mas muito despreparados para um processo seletivo. Sem todos os documentos, sem ter um currículo preparado, sem estar com os cursos em dia, ou às vezes até está com o curso em dia, mas não tem como comprovar, enfim, uma série de itens que podem fazer com que, na largada, ele seja eventualmente desclassificado do processo seletivo e seja um excelente profissional que poderia avançar com sucesso no processo seletivo nas empresas de transporte. Isso acontece não só com a área de motoristas, mas também com outros setores da empresa. Mas como o motorista é o grande protagonista do transporte rodoviário e ele sempre vai ser um enorme diferencial de qualidade numa empresa, nos interessa esse tipo de diálogo mais do que qualquer outra área. Para enfrentar esta dificuldade de entrada de novos profissionais, a Abrat já tem mensagens nas suas redes sociais para orientar estes profissionais, como conta Letícia Pineschi. Vamos veicular num perfil que a Abrat tem, que é o @juntosabordo, vídeos onde nós estamos separando a conversa em algumas etapas. Primeiro, etapas de itens que são obrigatórios, são aqueles que os motoristas vão ter que apresentar em qualquer que seja a empresa na qual ele deseja participar do processo seletivo, porque são requisitos legais para habilitação, e os desejáveis, que são os que podem transformar
sua participação numa participação mais efetiva, com mais chances de sucesso, porque ele traz ali um diferencial de mercado. E ainda também estamos conversando a respeito do que ele pode fazer para incrementar o currículo dele. Hoje você sabe que tem uma série de equipamentos, né? Você tem os ônibus clássicos, que são aqueles de piso baixo, que na maior parte é executivo. Você tem leito, você tem semileito, você tem double decker, que é um veículo mais pesado, exige uma outra habilitação. Você tem as caixas automáticas, semiautomáticas, manuais. Você tem muitos equipamentos. E da mesma forma, você tem eixos de linha que exigem mais ou menos especialização do motorista, não só em atendimento ao cliente, mas também na ecocondução, que é algo que todas as empresas estão trabalhando muito hoje em dia, uma condução mais confortável para o passageiro e que tenha menos impacto no meio ambiente, menos emissão de gases e partículas poluentes. Todas as empresas têm algum tipo de programa de premiação para o condutor mais ecológico, para o condutor que atende melhor o passageiro, e todos esses programas, eles também remuneram, em geral, melhor o condutor. Então, os vídeos de orientação para novos candidatos a motoristas e também para outras funções no transporte interestadual de passageiros estão no perfil da Abrat nas redes sociais. É o @juntosabordo. E a Letícia Pineschi deixa um recado muito importante. O transporte coletivo de passageiros é um setor onde não há espaço para o amadorismo. O amadorismo pode representar um risco muito grande para a sociedade. Então, quanto mais profissional e quanto melhor remunerada e mais especializada for a oportunidade de trabalho e o ambiente de trabalho, melhor será o transporte para a população. Podcast do Transporte. Puxa, por que será que falta motorista de ônibus? E pelo que eu ouvi aqui, é no mundo todo. Nossa, como eu me lembro lá atrás dos motoristas recebendo os passageiros, entrando garbosos nos ônibus e saindo pela rodoviária pequena da minha cidade. Eles eram impecáveis nos seus uniformes, com gravata e tudo. Eu me lembro das pessoas mais velhas dizendo que eles usavam cap e no frio uns casacos que chamavam japona e tinham gola de pelo. Mas caindo na real, eu acho que deve ter muito motorista por aí, pelas grandes cidades, que acabou virando motorista de aplicativo e que nem sabe que pode ir para as rodovias, sair desse trânsito, pilotar um busão, daqueles grandões. Tem que fazer cursos, claro, e ter capacitação e tudo. Ônibus de estrada não é para amador. Mas há de ter uns tantos motoristas ouvindo aqui o podcast que vão se animar e ocupar essas vagas que estão sobrando. Espero andar com um deles quando for visitar a família no interior. Ai, ixi, quase passei do ponto. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, vencedores do Prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelegi e agradeço sua atenção e sua audição em meu nome e no de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte. Também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Produção do Podcast do Transporte é Tuna Onda, no texto Fátima Mesquita e Meg Vicente, que também nos empresta a voz. Lala Moreira na edição, Letícia Patu e Mari Camargo na produção e a voz padrão de meu camarada Irineu Toledo. A direção, Luiz Henrique Romagnoli. Gostou do Podcast do Transporte? Então compartilhe em sua empresa, em seus grupos, para os seus amigos. Distribua nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim, ponha nosso podcast na estrada. Assim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação e até a próxima! Podcast
Podcast do Transporte. Com a Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.